Meus irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e Congregação Nova Campinas, em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Estamos nesse quarto e último trimestre do ano de 2021, lições de adultos da CPAD. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esse é o título de todo o trimestre. E nesta lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto aula dessa lição nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Verdade prática: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Aqui será a verdade prática, praticamente um tema, da lição que vamos estudar aqui. Temos a leitura bíblica diária, que o irmão deve fazer na sua própria casa, e a leitura bíblica em classe que faremos agora, que é Atos 20, 17 a 34. Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, e pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, e ele resgatou com seu próprio sangue. Esse versículo 28 é o texto da lição. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Lembrando que esse último versículo, Paulo está falando do seu ofício de fazedor de tendas, que muitas vezes ele teve que exercer durante o seu ministério. O objetivo geral: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Esse é o objetivo geral. E cada objetivo específico é: o primeiro ponto, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. 2, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E 3, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. A introdução da lição diz: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Ele fala isso aqui e fala isso na conclusão também. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus.
temos muito o que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios. E que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Já temos aprendido nesse trimestre o amor pelas almas, uma série de coisas que aprendemos com a vida do apóstolo São Paulo. A última lição sobre discipular, e aqui preparar ou ajudar, instruir, orientar os vocacionados. Tem um ponto aqui que eu sublinhei. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados. Então, ele tinha uma maneira de ensinar, nós vamos ver durante a lição. Seu legado doutrinário para novos obreiros, tanto ensinando presencialmente como suas cartas. E seus apelos ao líder para cuidar do rebanho de Deus, que nós vemos aqui esse texto de hoje é uma despedida. Ele juntou os anciões de Éfeso e a igreja, conversou com eles, disse que é para Jerusalém. O Espírito revelava que ele ia ser preso, e assim realmente aconteceu. Ele foi enviado e passou um tempo em Cesareia preso, e depois ele foi enviado a Roma. Então Paulo chegou até a dizer para eles: você nunca mais vão ver minha face. E aí ele orientou aquela liderança que ele já tinha orientado o tempo todo. Ele fala aqui no texto que lemos aqui, 3 anos, orientando aquele povo, que depois acontecer nenhuma coisa, que eles estariam preparados para enfrentá-las. É o que nós vamos ver em cada ponto dessa lição. O ponto 1 diz: Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. E a subdivisão primeira, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Atos 13:1, nós aprendemos que havia alguns profetas e doutores na igreja que estavam de Antioquia, entre eles Saulo, Barnabé e outros mais, e dali a igreja orou, o Espírito Santo orientou, e eles colocaram as mãos sobre a cabeça de Saulo e Barnabé e os enviaram para pregar o evangelho em outros lugares, onde ainda não havia sido pregado, especialmente aos gentios. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas na Ásia era uma tarefa importante para o ministério de Paulo. Já estava mais independente do apóstolo de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, Paulo chegou em Éfeso, ficou mais tempo, e ali ele estava ligado à igreja-mãe. Que igreja-mãe é essa? Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Ou pelo menos no princípio ficaram, depois também saíram para outros lugares. Ele era fiel ao ensinamento, doutrinário, aprendemos aí que Deus também revelou a ele, Jesus apareceu e revelou muitas coisas, por isso ele escreveu as cartas e temos os ensinamentos, e foi corroborado não só pelos apóstolos que conviveram com Cristo, mas depois pelos pais da igreja como palavras vindas do próprio Senhor, ou seja, as suas cartas foram considerados livros inspirados e fazem parte do cânon sagrado. Ele ensinava que essas pessoas, mas para trabalhar em Éfeso, não, para trabalhar em outros lugares. Paulo ia pregar, nós vimos nas viagens missionárias dele, nas lições anteriores. Ele ia numa cidade, ficava um tempo, pessoas aceitavam a Cristo como Salvador, ele então montava a igreja ali, o começo de uma igreja numa casa, preparava e colocava alguém para liderar, depois ia para outra cidade, assim fazia, depois ele voltava na sua viagem de volta para Antioquia, passava naquela igreja, via como estava, nas necessidades, onde ele não poderia voltar no lugar, como vimos na lição passada, começou com o Tessalônica, depois foi para outras igrejas, ele enviava cartas que se transformaram nas epístolas, as cartas de Paulo, às igrejas em Roma, em Éfeso, na Galácia, em Corinto, em Filipos, em Colossos, enfim, e mais as cartas pastorais em Tessalônica e as cartas pastorais em Colossos, Filipos, enfim, todas essas igrejas. Ele via as necessidades e aí enviava essas cartas, ele estava presente e via a situação. E nisso ele estava preparando os obreiros. Como vamos ver no transcorrer da lição, não apenas com ensinamento, como vimos na lição passada. Não existe um ensinamento bíblico e de atitudes cristãs se ele for somente teórico, um manual. Aí eu sei de qual manual. Não posso fazer isso, tenho que fazer aquilo, não posso fazer. Agora, na hora de colocar em prática, eu faço diferente daquilo que o manual diz, então não vai dar certo.
eu preciso estar em prática com a Bíblia, tanto para ensinar, e quem aprende precisa também ficar atento a entender, a ouvir e a aguardar. Por isso ele diz aqui, logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. Ela poderá ser feita, mas perderá um pouco de eficácia se não houver uma boa preparação daqueles que são obreiros da casa do Senhor, que estão iniciando e que amanhã serão líderes mesmo da igreja. Pastores, veja bem, vocacionado. Quem vocaciona é eu que vocaciono, eu sou o pastor da igreja. Então eu vocaciono o Joãozinho para diácono, Pedrinho para presbítero, Manelzinho para pastor. Não, quem vocaciona, quem direciona é Deus. Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai falar o coração daquela pessoa e a igreja vai encaminhá-la e ela vai então fazer aquilo que Deus tem para fazer através dele. E no caso, na nossa denominação, se for missionários, até dela. E aí, minha amada irmã? Mas aí eu tenho que buscar a Deus e entender. Daqui a pouco a lição vai falar um pouco mais sobre isso. Paulo e o despertamento de novas vocações. Ponto 2. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Por que internacional? Porque Paulo não ficou preso ali apenas a Jerusalém, a Judéia, aonde está os israelitas. Ele partiu para outras nações. Primeiro ele pregou praticamente toda a Ásia e depois, como vemos no capítulo 16 de Atos Apóstolos, através da Macedônia, ele entrou na Europa e ele chega a dizer na carta a João, se não me engano, que ele queria ir até a Espanha. Provavelmente ele não conseguiu ir, mas outros foram e o evangelho também chegou na Espanha. Então, ele procurou levar esse evangelho a outras nações, porque ele não... Paulo era um inovador, pastor, queria fazer coisa diferente. Não, o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja, e recebereis a virtude do Espírito Santo e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então tem que ser feita esta obra, precisava ser feita esta obra, Paulo fez e ainda hoje precisamos fazê-la. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho, não tinha como ainda hoje não há como atuar sozinho. Temos que ter obreiros capacitados ao nosso lado para que a palavra seja pregada. Por isso o apóstolo arregimentou ou convocou, trouxe junto, enfim, investiu, não só chamou, mas investiu também em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. E aí ele vai dar uma lista aqui. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, isso em Atos 24, Tíquico em Efésios 6, 21, 22, Colossenses 4, 7, 2 Timóteo 4, 12 e Tito 3, 12, Tito, Aristarco, Colossenses 10, 4, 10 e Filemão e Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensino diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Isso é importantíssimo, meu irmão. A gente tem que entender, principalmente, aí eu estou falando quase, não, primeiramente para o pastor, para os obreiros. Eu, como pastor, preciso, com a ajuda de Deus, logicamente, inspirar pessoas a que também galguem, que também almejem ao ministério, ao trabalho do Senhor. O obreiro não pode sofrer uma solução de continuidade. Um dia o pastor Hélio Ornelas, o pastor Paulo César, que são os pastores hoje da igreja de Caxias, não vão poder estar mais na liderança da igreja. Então outros precisarão surgir que liderem, como aconteceu na igreja de Caxias anteriormente. O líder da igreja de Caxias era o pastor Oriere Soares do Nascimento. Chegou um momento em que ele não poderia mais estar à frente da igreja e congregações. Então surgiram o pastor Hélio Ornelas, que assumiu a igreja de Caxias, o saudoso pastor Raimundo Rosas, que assumiu a igreja de Moísa e posteriormente a igreja em Nova Campinas. E a obra de Deus continuou, e assim como em outros lugares da igreja metodista pentecostal, e assim acontece com todas as denominações. Existe um obreiro, ele faz um trabalho, procura dar o seu melhor,
vai chegar um tempo em que ele não vai poder mais fazer, não vai ter mais saúde, uma série de fatores. E aí o outro irá ou suceder, irá fazer o seu trabalho. Mas ainda aconteceu, obreiros têm a sua capacidade total, ele não faz a obra sozinho. Eles têm que estar cercados de obreiros. Na nossa igreja, pastores auxiliares, presbíteros, diáconos, líderes de departamentos, enfim, todas as pessoas que vão ajudar junto à diaconal para que a obra de Deus seja feita. E os próprios membros, que às vezes não têm um cargo, mas que também colaboram com a sua presença, com várias situações. A obra de Deus, ela não é feita por uma pessoa, é por vários. E depois que essa pessoa liderou, deu o seu exemplo, e aí Paulo deu um bom exemplo, incentivou outras pessoas, inspirou outras pessoas, e elas o seguiram, ouviram a sua orientação, Paulo falava diretamente, ensinava diretamente a essas pessoas. E ali o sucederam posteriormente. E agora vamos para o subdivisão 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Isso aqui é muito importante, meu amado irmão. É importante, muito importante mesmo. Pode ser que haja alguém que queira ensinar, que tenha vontade de ensinar, que deseje ensinar, mas se não houver pessoas com, como ele chama aqui entre aspas, boa vontade, querer, desejo para aprender, aí será um pouco difícil. Então, é necessário que alguém se coloque na posição de preparar, de ajudar os vocacionados, e os vocacionados também têm uma boa vontade, o querer de aprender aquilo que foi ensinado. Aprender o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam. 2 Coríntios 2,12, também o versículo 13, o versículo 17, 1 Coríntios 4,17, 7,40, Gálatas 1,8,9. Ele chega aqui a dizer em Gálatas 1,8,9 que se descer um anjo do céu pregar um evangelho diferente desse que ele está pregando, seja anátema. Pois os apóstolos receberam revelações do próprio Senhor. Gálatas 1,12, nós estudamos isso nas lições passadas, deserto da Arábia, toda a experiência que ele teve com o Senhor, para depois passar para a igreja, para os obreiros, para os que precisavam de discipulado, enfim. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Eu já disse muitas vezes na igreja, meu amado irmão, se pastorear fosse apenas chegar diante da igreja e pregar um sermão, ou ministrar uma aula da escola bíblica dominical, seria muito fácil. Eu acharia bastante fácil. Mas ser pastor é muito mais do que isso. Ser pastor é lidar com pessoas. Ser pastor é saber administrar a obra de Deus, tomar decisões que precisam ser tomadas na direção do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos que quando houve um problema dos judaizantes, que daqui a pouco nós vamos estudar aqui na lição, no outro ponto, Paulo e os outros obreiros que estavam pregando para os gentios foram até Jerusalém, houve uma reunião com os anciões, capítulo 15, primeiro concílio da igreja, e ali eles discutiram uma decisão importante. O que o gentio, quando se converte, precisa fazer? Isso. Então, tá bom. Então, não é só chegar lá e pregar. Tem que haver toda uma situação, que nós já estudamos muitas delas aqui na Paulo, e a de hoje, que é preparar outras pessoas. É preparar pessoas, ensinando-as com a palavra e também com o exemplo. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. Primeira e 2 Timóteo e Tito. Por que não escreveu uma carta para Trófimo? Não foi necessário. O Espírito Santo não mandou que ele fizesse isso. E para outros obreiros aqui, citaram Gaio, Filemão. O Filemão até escreveu uma carta, mas os outros. Mas para Timóteo e Tito foi importante, que são orientações que eu hoje, como pastor, leio a Bíblia, vejo a carta de Timóteo, as 2 cartas de Timóteo, a carta de Tito, e tiro lições para eu pastorear a igreja hoje, assim como eu, outros pastores, e outros obreiros também, porque ali não fala só de pastor, fala de presbítero, fala de diácono, fala de obreiro da casa do Senhor. Então, Paulo se preocupava em ensinar aquelas pessoas daqueles dias, e aquilo que ele ensinou naqueles dias, Deus fez com que chegasse até nós, e que hoje possamos aprender e agir de acordo com a palavra.
Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias, também é importante, porque na Timóteo ele fala, com os anciões fala assim, com os jovens age dessa maneira. É só você ler a carta de Timóteo que você vai ver essa orientação. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo, não foi uma coisa, em algum momento da vida dele, não, sempre ele estava procurando preparar obreiros. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Na verdade, o ideal numa igreja, essa é a minha maneira de pensar, respeitando cada denominação, é que até, se possível for, os pastores não fiquem ele liderando muito tempo em algum lugar, então que possa liderar, depois liderar em outro, enfim, haver outras novas lideranças que surjam, para que as pessoas possam desenvolver espiritualmente. Isso é muito importante, mas aí precisa ter pessoas que queiram aprender, porque, meu amado irmão, não é querer ser um pastor, querer ser um presbítero, querer ser um diácono, querer ser um obreiro da casa do Senhor. Tudo isso traz uma responsabilidade. E a gente precisa estar pronto para assumir essas responsabilidades. É difícil, pastor? Difícil mas difícil é qualquer coisa na sua vida. Eu quero ser um engenheiro, vai ser difícil. Eu quero ser um advogado, vai ser difícil. Qualquer situação que você queira na sua vida vai ser situações difíceis. Mas assim como Deus vai te capacitar em outras áreas, Deus vai te capacitar também para ser um bom diácono, um bom presbítero, um bom obreiro, um bom pastor, um bom líder em tudo que vai fazer. E você tem que ter o desejo de aprender para crescer espiritualmente. Bom, meus amados irmãos, como sempre fazemos, temos 2 vídeos. Esse primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. No segundo vídeo nós vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição de número 9.